onde um Santo Bonásio Associates pode crescer. Nós estamos construindo caminho Associate, Senior Associate, Business Leader, Managing Associate. E para aqueles que realmente querem crescer, você pode se tornar um partner dessa estrutura. Nós estamos construindo um ecossistema e eu quero que você faça parte dele. Mas existe uma coisa importante: crescimento não é automático. Não acontece só porque o tempo passou. Ele é construído com treinamento, desenvolvimento, responsabilidade, compliance e liderança real. Nós não estamos criando apenas uma oportunidade para você indicar serviços. Nós estamos construindo uma rede onde pessoas podem construir negócio, oportunidade, relacionamento e liderança a longo prazo. A pergunta não é onde você vai começar. A pergunta é o que você está disposto a construir. Estamos construindo a primeira geração da Santo Bonásio Associates.